Boa tarde, pessoal aqui do canal Poder da Postura. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a famosa pochete. A gente já falou bastante sobre essa questão do abdômen mais proeminente. Algumas pessoas têm um excesso grande, tem esse abdômen bem proeminente por um excesso de peso e muitas vezes até daquela gordura mais visceral. Então, relembrando, esse abdômen, ele vai ter dificuldade de acionar corretamente. Os exercícios, eles precisam ter uma preparação até entrar nas flexões, porque senão o abdômen pode não ativar corretamente e ao invés de acionar, ele pode estar fazendo um movimento e expulsando. Isso tá na aula que a gente fala sobre abdômen mais protuso. E se é o seu caso, veja essa aula, veja a aula de Pilates para iniciante e relembre a usar os apoios e a respiração. Somado a isso, é importante frisar que também nesses casos de excesso de peso e de um abdômen muito protuso, o exercício aeróbico, ele vem sempre junto, alimentação e exercício aeróbico, porque o gasto energético, a queima de gordura nessa região que vai fazer a real diferença também nesse trabalho. Então, todas as coisas é um conjunto de fatores e se você tem alguma debilidade, acompanhe seu médico, cardiologista, veja se você está liberado para fazer exercícios aeróbicos e comece o seu treino com segurança. Tudo bem? Aqui o que compete nosso trabalho postural é trazer um melhor do entendimento dessa musculatura, trabalhar da forma mais correta e precisa, tudo bem? Quando a gente fala da pochete, que é o tema dessa aula, a gente fala muitas vezes até das pessoas que não têm sobrepeso. Eu sempre tive essa barriguinha e ainda mesmo trabalhando bastante, tenho essa tendência, é uma tendência muito forte, né? A não ser que a gente entre com uma alimentação muito restrita e o exercício aeróbico forte, que seja esse objetivo, aí a gente pode realmente sentir aquele abdômen mais tanquinho. No entanto, mesmo assim, a gente pode conseguir com uma alimentação mais tranquila, mesmo saudável, e os exercícios, você pode ter sempre essa barriguinha, mas hoje, por exemplo, eu já não sinto tanto quanto eu sentia há anos atrás. Hoje eu sinto que eu consigo realmente acionar o meu abdômen por completo, porque essa muitas vezes é a queixa de quem tem essa gordura mais localizada aqui, quando tenta se exercitar, quando tenta fazer o exercício abdominal, por exemplo, exercícios que envolvem flexão, aciona mais em cima e não sente essa musculatura mais embaixo, acionando, não tem essa possibilidade, essa capacidade. Então, saber acionar e saber trabalhar é muito importante. Mais uma vez eu digo, se você não assistiu, assista as primeiras aulas, porque elas são essenciais para a gente evoluir esses exercícios que a gente vai trabalhar aqui hoje. Não de forma mais intensa, mas no entendimento que a gente vem construindo nessas aulas. Hoje a gente vai trabalhar de uma questão que é muito trabalhada no Pilates, que é a curva C. A gente trouxe nessas primeiras aulas, Pilates para iniciante e na aula de abdômen protuso, a flexão do tronco superior na postura deitada. É uma curva C, é um início de flexão. Hoje a gente vai entender melhor essa questão e vai trabalhar a curva C em outras possibilidades para que você consiga realmente entender essa ativação inteira do seu abdômen, partindo de baixo do pubis, indo até a região superior, sentindo até o umbigo, que é como você tem que sentir em todos os exercícios que você faz na sua vida. Deitamos com controle. Apoio de cabeça e vamos começar a liberar um pouco essa região do quadril. Essa tensão sempre vai estar envolvida na rigidez da lombar e no acionar do abdômen. Então a gente vai partir do princípio que a rigidez da lombar afeta diretamente a sua capacidade de acionar essa região mais baixa, né? E muitas pessoas, a grande maioria das pessoas tem rigidez na lombar. Então,
Vamos começar trabalhando quadril e a gente vai construindo ao longo da aula, tudo bem? Trago joelho direito para o peito, sem mexer nada na pelve, lembrando que eu fecho o zíper e trago a minha respiração bem para a região torácica, é isso que a gente trabalhou nas primeiras aulas. Trago o máximo desse alongamento, se eu não sentir nenhuma dor, e volto. Então, a gente lembra que tudo é sempre feito ao limite de não dor articular. O joelho, ele desvia um pouquinho na linha do ombro quando eu abraço. Eu tô começando a soltar essa musculatura, eu não mexo a pelve. Mantenho o apoio do sacro, mantenho o zíper do pubis ao umbigo através desse apoio. Toda a coluna apoiada e a respiração torácica. E eu vou alternando. Posso fazer até 5 vezes para cada lado, sem trazer tensão na cervical. Então, fico o joelho direito para o peito. Vou estender e voltar. Quando eu estendo, tenta não afastar a coxa. Tenta estender o que a coxa permite de alongamento sem afastar o joelho e sem movimentar a lombar. Porque às vezes, se eu vou demais, eu movimento a minha lombar. Não é o que eu quero. Eu quero só distensionar partindo de uma estabilidade. Ins, estende e volto. Pode fazer 5 vezes também. Na quinta, você faz flex, faz ponta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém o flex. Imagina o pé indo lá atrás, sem mexer na coluna. Mantendo o zíper e mantendo a respiração torácica. Sustenta de 5 a 10 respirações. Volta o pé, volta o joelho, descansa. Se for muito intenso, você para um pouquinho antes. Vou para o outro lado. Abraço, estabilizo e começo. Ins e vem o ex. Assim. E fico ponta e flex. Até 10. Respirando o torácico. Mantém o flex, imagina esse pé indo lá atrás. Alongando. 10 respirações. Volta o pé, volta o joelho e descansa. Assim começamos o trabalho. Num segundo momento, eu vou sentir, então como eu já falei, a gente sentiu esse início de flexão nas nossas primeiras aulas. Agora, partindo do princípio que a gente já sabe respirar, já sabe fechar o zíper e já sabe estabilizar, também flexionar o tronco superior, a gente vai sentir a flexão da pelve. Então, você vai deixar seus pés paralelos, não muito afastados, um palmo entre eles é suficiente. Vai cuidar que quando sua pelve suba, o seu joelho não se movimente. Nada, eu exagerei, mas ele não vai abrir nada. Você mantém o seu pé completamente apoiado. Então, sente que as coxas internas, mesmo com a distância entre elas estão ativas, os adutores. Eu subo enrolando um pouco, a coluna superior está toda no apoio e a cervical está intacta, sem tensão. Você não pode descer seu queixo com força, você tem que suavizar. Nada no pescoço, braços ao lado. E aí eu volto vértebra por vértebra, também não mexo nada minha cervical.
Deixa os pés bem embaixo dos joelhos. Subiu. Aqui você vai subir e sentir essa musculatura toda, glúteo, períneo, como se segurasse o xixi um pouquinho. Sente o zíper, todo o powerhouse, teu centro de força. Adutores ativos. E volto. Vértebra por vértebra. Sobe. Inspira. É tórax. E desce. Sente a musculatura. Sobe. Inspira. E desce. Mobilizando. E sobe. Sente todo o powerhouse. E desce mobilizando. E sobe. E desce. Com controle, solta o ar. E sobe. E desce. Com controle. Você pode fazer esses exercícios até 10 vezes, sentindo toda essa musculatura. Trabalhamos também um enrolamento, mas nessa parte mais baixa do tronco. E toda a musculatura do powerhouse, que é a casa de força no Pilates, a gente ativou com esse exercício. Seguindo o nosso trabalho para acionar toda a musculatura do abdômen, a gente precisa trabalhar a rigidez da lombar. E Pilates trabalha isso através da curva C. Nós vamos sentir a curva C na postura sentada. A gente também tem um pouco dessa aula na nossa primeira aula de Pilates para iniciante, porque faz parte da consciência do Pilates. Mas nessa aula de hoje, a gente já trabalhou bastante o abdômen nas aulas que seguiram e essa consciência respiratória e profunda, e a gente vai unir as forças hoje a essa consciência da curva C. Então, eu firmo os pés no chão e apoio minhas mãos ao lado. Pode ser numa cadeira firme, no seu sofá, se ele não for muito mole, considerando que você fique com o joelho mais ou menos a 90 graus, que você não fique com a perna pouco flexionada, então num lugar muito alto não vai ser bom, e também muito flexionada num lugar muito baixo não. Perceba um assento que você, para sua altura, que você fique mais ou menos a 90 graus de joelho como eu tô. Vou montar a curva C, ou seja, eu dou uma enroladinha na pelve, eu já sento na região posterior dos isquios, cotovelos para fora, vou um pouquinho para frente, olhando em direção aos joelhos e coxas. Cuida para não projetar a sua cabeça, mantenha a linha da cabeça. É uma curva harmoniosa, a cabeça não pode estar despencada. Eu vou atrás, as mãos me ajudam, o apoio dos pés também. O foco é o enrolar da pelve, que a gente trabalhou no exercício de antes, trazendo do pubis ao umbigo a sensação de acionar o abdômen. Inspirando, torácico, e expirando na volta. Eu uso o abdômen para me trazer, sem desmontar em nada a minha coluna. Muitas pessoas, a primeira vez que fazem, na volta, fazem isso e depois vão para frente. Eu já desmontei e desestabilizei. Eu tô fazendo um trabalho de estabilidade na curva C, então eu venho direto. Vou atrás, enrolo o pelve e venho, sentindo que é pelo abdômen. Vou, inspiro e venho soltando o ar. É o abdômen que está me movimentando. E eu trabalho, através desse exercício, a rigidez da coluna lombar para acionar corretamente toda a musculatura abdominal. Num outro momento, eu vou fazer o flat, um contramovimento dessa flexão. Vou retinho, é pouco. E volto sem deixar empinar o quadril. Ou seja, eu enrolo um pouquinho para ir atrás. Volto tentando sustentar esse enrolamento sutil, só para que a coluna não mova. Eu vou em bloco e venho em bloco.
eu vou retinha e venho retinha. Mais 2. E venho soltando. Vou atrás e venho soltando. Isso é controle da coluna. De cada um desses 2 exercícios a gente pode fazer até 5 vezes, mas no máximo da consciência e do controle. Com essa sabedoria da curva C, que a gente começou lá nas primeiras aulas, continuou aqui nos primeiros exercícios e finalizou na própria curva C, trabalhando bastante, a gente consegue trabalhar essa liberação da coluna lombar, somada à liberação do quadril que fizemos, e o abdômen, ele consegue ativar profundamente e por completo. A sua consciência abdominal muda e aí você consegue manter esse zíper ao longo do seu dia e trabalhar então aquela pochetezinha chatinha que te incomoda e que não te deixa acionar seu abdômen corretamente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Conte comigo para tirar qualquer dúvida. Nos siga lá no Instagram, onde você vai ter bastante informação e pode trocar lá, mandar uma mensagem pra gente. Conhece o nosso curso Poder da Postura, que te ensina a ter uma postura nova através da sua identidade postural. E um beijo, até o próximo vídeo.